a alguém que o ama? Por que você diz ao seu filho que o ama, ao seu esposo, a um parente, a uma amiga? Por que você diz? Imagino eu por você considerar essas pessoas como um presente na sua vida, considerar as qualidades dessas pessoas favoráveis a você. Eu imagino que o laço de maternidade e o laço de cônjuge que você tem com o seu esposo te faz proferir essas palavras com facilidade, mas cada uma dessas pessoas, por mais perfeitas que sejam aos seus olhos, por você considerá-las pessoas tão próximas de você, essas pessoas, assim como eu e você, somos falhas, podemos errar. E quando isso acontece, pedimos perdão ou esperamos o perdão de alguém. Mas o nosso Deus, este é perfeito. Este é aquele que devemos declarar a todo instante: eu amo ao Senhor, porque Ele é digno de todo louvor, porque Ele é perfeito, porque Ele é o meu Pai e sempre me quer bem. Eu amo e eu sei que Ele nunca me fará sofrer, nunca me fará me tornar uma pessoa triste. Eu amo porque Ele é o próprio amor. E neste capítulo de Salmos, no Salmo 116, o primeiro versículo diz assim: ama ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Eu amo ao Senhor, porque Ele ouve as minhas orações, porque Ele me entende, porque Ele sabe quem eu sou, Ele me criou e sabe exatamente o que eu preciso. E na vontade dEle e no tempo dEle, Ele me concede o seu favor. E no versículo 2 diz assim: porque inclinou para mim os seus ouvidos, portanto, invocá-lo-ei enquanto viver. O salmista diz aqui: eu amo ao Senhor também, porque Ele inclinou os seus ouvidos. E por causa disso, pelo amor que Ele tem pelo Senhor, e pelo Senhor ter se inclinado a Ele, e ter ouvido as suas súplicas, Ele invocará o Senhor para sempre. E ele faz essa declaração porque no versículo 3 diz que ele estava em tristeza profunda. Então, no versículo 4, invocarei o nome do Senhor dizendo: ó Senhor, livra a minha alma. E por que ele pede isso ao Senhor? Porque no versículo 5 diz uma qualidade do nosso Pai. Diz assim: piedoso é o Senhor e justo. O nosso Deus tem misericórdia. O nosso Senhor que amamos e que nunca nos fará sofrer, diz que é piedoso e misericordioso. E por acreditar que o nosso Deus, Ele é piedoso, Ele é misericordioso, Ele inclina os seus ouvidos às nossas súplicas, no versículo 7 o salmista diz assim: volta minha alma a teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Quando pensamos neste amor que nós temos por um Deus que é piedoso, que é misericordioso, que se inclina para nos ouvir, a nossa alma descansa nele, porque sabemos em quem temos crido. E no versículo 8 diz: porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. A minha alma descansa no Senhor. Os meus olhos passam a ter uma visão espiritual, passam a ter uma visão de fé, de que as coisas que eu enxergo e que muitas vezes não há solução, que muitas vezes não encontro luz, mas com os meus olhos espirituais, com os meus olhos da fé, eu consigo entender que o Senhor, no momento certo, me trará o seu socorro e os meus pés não vacilarão enquanto eu estiver segura no Senhor. Às vezes posso até tropeçar, mas se eu entrego toda a minha vida ao Pai, se eu espero nele as respostas com paciência, os meus pés não permitirão que eu caia, não porque os meus pés
estão presos na minha capacidade, mas porque os meus pés estão presos na rocha, que é o nosso Senhor Jesus. Eles estão no caminho em que Deus quer que eu ande. E mesmo que eu tropece em alguma pedra, por não ter tido uma visão espiritual naquele momento, o Senhor virá com o seu socorro e nos saciará, e a nossa alma ficará tranquila. E nós precisamos entender que andar no Senhor é andar na certeza de que as coisas irão bem, mesmo no meio das situações desfavoráveis. E eu preciso declarar para mim mesma, como diz aqui no versículo 11, eu dizia na minha precipitação, todo homem é mentira. Nós nos precipitamos muitas vezes nas situações, já colocamos a sentença nessa situação, já imaginamos o que pode acontecer, sem ao menos perguntar para Deus, Senhor, essa situação, como terminará? Senhor, durante essa situação, guarda minha alma, me sustenta os meus pés e os meus olhos fixem na fé, fixem no alto, no socorro que vem dos altos céus. E no versículo 12 diz, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Esta é uma pergunta porque não há nada que façamos que pague o que Deus faz por nós. O que nós precisamos entender é que a vida que levamos de reverência a Deus, de respeito, de intimidade com Ele, de um relacionamento mais perto do nosso Senhor, de obedecer a Sua palavra, nos trarão dias melhores. Mas os nossos atos não pagam a misericórdia que o Senhor tem para conosco. E no versículo 19 diz, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, louvai ao Senhor. Louvado seja o Senhor, porque Ele inclina os seus ouvidos a nós. Declare esse amor à pessoa que é perfeita. Declare o amor às pessoas que você conhece, que você estima, que estão ao seu lado. Mas também declare o amor ao nosso Deus, que se inclina para nos ouvir. Deus te abençoe neste dia. Fique com essa palavra, em nome de Jesus. Amém.